Antes de começar, um aviso. Se você está passando por episódios de ansiedade diante de tudo que está acontecendo, saiba que o vídeo a seguir tem alguns gatilhos. Os cenários são bem diferentes e o final é até feliz, mas se for melhor para você, preserve-se e nos encontramos numa próxima. Feche seus olhos por um momento e tente se imaginar num Brasil do passado, especificamente 1918, sem internet, sem comunicação, sem informação e com um jornal confuso, e anunciando que o governo mandou todos ficarem em casa imediatamente isolados. Seria autoritarismo? A ditadura da medicina? Os mesmos que nos levaram à revolta da vacina? A tal gripe de limpar velhos e que começou como piada agora era séria? Nas ruas, imperava a desinformação e a única notícia que se tinha era dos olhos, onde vizinhos, parentes, amigos morriam aos montes e o cheiro pútrido das ruas tomava as cidades com os corpos amontoados na calçada. Em 2 meses, um cenário mefistotélico. Todas as classes, desde os humildes trabalhadores até os que gozam do maior conforto de vida, foram alcançados por um flagelo terrível, que parece universal, constata um deputado da época. Este é um relato baseado em fatos reais, dos idos de agosto e setembro de 1918, quando chega ao Brasil aquela que rodou o mundo por 8 meses, tocando terror por onde passava, dizimando entre 50 e 100 milhões de pessoas e tornando-se o maior enigma da medicina até o momento. Era a influenza pneumônica, ou popular, gripe espanhola. E aí? Eu nem vou perguntar se você tá suave, porque né? Como a ferramenta do historiador é o passado, e eu não posso nem falar o nome do que estamos vivendo, senão vou ser desmonetizado, hoje eu olho para a grande epidemia do século XX, a chamada gripe espanhola, aquela que mudou completamente a saúde mundial e o modo que vivemos hoje. Claro, existem muitas diferenças de mundo, o contexto que vivemos é outro, e para você não se assustar com a história que vem por aí, eu já te aviso. Em 1918, o mundo era um local muito diferente. Além da Grande Guerra Mundial que mal havia terminado, os médicos já sabiam da existência do vírus, mas nunca tinham lidado com esse nível de complexidade. Não havia microscópios eletrônicos, sistema público de saúde, enfim. Hoje, os pesquisadores não apenas isolam o vírus, como conseguem desenvolver vacinas, testar antivirais, identificar genomas e sequências genéticas. Enfim, mas apesar das diferenças, podemos aprender algumas coisas e comportamentos que ainda permanecem. E é isso que veremos no vídeo de hoje. Já deixa seu like, seu sininho e no fim do vídeo, lave suas mãos e boa viagem. A gripe é velha conhecida do homem. A peste do Egito ou febre tifoide data de 430 a.C. Em 412 a.C., Hipócrates, o pai da medicina, descreveu a síndrome que hoje conhecemos como a gripe. Na Idade Média, houve a peste negra. Depois, no século XVIII, a cólera. E, enfim, de todas estas, a gripe espanhola foi a maior e mais devastadora doença que desgraçou a humanidade. Estamos em março de 1918. É um tempo de guerra e mais de 1.000 operários da Ford Motor Company, em Detroit, Estados Unidos, e muitos soldados da base militar de Fort Riley, no Kansas, foram hospitalizados de uma hora para outra, apresentando sintomas iguais aos de uma gripe. Como melhoraram rápido, esses trabalhadores e soldados logo voltaram para o fronte, e os combatentes que embarcaram para a Europa levavam consigo um vírus poderosíssimo. Assim que as forças americanas pisaram no solo francês, o mal se alastrou. Tanto aliados quanto alemães eram infectados. Grande parte dos exércitos europeus contraíam a doença durante o conflito. Era o início da gripe espanhola. Ué, e o que a Espanha tem a ver com isso, você pode estar pensando? A pandemia tomou essa dominação porque a Espanha, que na guerra estava neutra e não tinha censura de imprensa, divulgava abertamente o seu problema, que era chamado de Fiebre de los 3 dias, enquanto outros países escondiam seus dados. Some isso ao fato de que a primeira grande autoridade a ser contaminada foi o rei espanhol. E aí, pronto, estava batizada a gripe espanhola. Portanto, fica o recado pro senhor filho do presidente que, apesar do nome, a gripe não começou na Espanha, começou nos Estados Unidos. This is their new hoax. Steven Tyler, autor do livro Psicologia das Pandemias, aponta que este mecanismo de defesa é muito comum. As pessoas juram que estão de alguma forma seguras e passam a procurar inimigos comuns para a doença. 3 versões rondavam o imaginário da Europa na época. Cientistas que buscavam a origem do que chamavam de vírus desconhecido, a matriz judaico-cristã que pregava o apocalipse que estava por vir e, segundo eles, descrito pela Bíblia, e as crenças pagãs, que acreditavam a passagem dos 3 cometas, o acontecimento da guerra, da fome e agora da doença,
Além disso, a guerra levou alguns a culparem os inimigos bélicos do momento. Mas sobre isso veremos um pouco mais à frente no vídeo, porque a segunda onda chega à Europa, destruindo qualquer otimismo. Mais de 600 milhões de infectados entre os fins de agosto e o início de outubro, numa proporção alarmante. Como houve negligência no primeiro período, um significativo aumento do número de infectados surgiu de uma hora para outra. Curiosamente, diferente de hoje, idosos não eram vítimas da espanhola, mas o fato é que os jovens estavam perecendo aos milhões. Inclusive jovens brasileiros. Afinal de contas, está havendo uma histeria. Até então, o Brasil acompanhava a tragédia de longe, e durante a primeira onda, apenas pequenas notas no jornal Diário de Notícias, como esta do dia 7 de agosto de 1918, informava que a influenza espanhola estava provocando terríveis estragos pela Europa. Os brasileiros consideravam-se imunes à doença, uma vez que ela estava lá ao longe nos países da Europa. As notícias sobre o mal reinante eram ignoradas, ou tratadas com descaso, brincadeiras ou boatos mal elaborados. Aproveitando uma fofoca que rondava entre os populares, a revista de crítica política A Careta escreve um artigo em linguagem híbrida, num francês aportuguesado, acompanhado dessa charge aqui, dizendo: a influenza espanhola é uma criação dos alemães, fabricada em laboratório, engarrafada e distribuída pelos submarinos pelo mundo inteiro. É culpa dos alemães. Na época, a Alemanha era culpada por todos os problemas da guerra, o que inclusive vai gerar o revanchismo da Segunda Guerra, se você já estudou sobre isso. Mas enfim, aqui no Brasa muitos acreditavam que seria uma simples gripe nostra, expressão da época, ou havia ainda os mais desbocados que diziam que era uma moléstia de limpar velhos. É muito pra cabeça. No intuito de oferecer ao público opiniões um pouco mais embasadas, os jornalistas tentavam trazer médicos reputados do país. Mas a espanhola também era muito nova para eles. A quarentena já começava a ser proposta pela medicina. Os médicos, no entanto, ainda não tinham respostas ou curas fáceis. Não é assim que funciona a ciência. E talvez, como ignorância e medo ao desconhecido, o discurso oficial passava a ser encarado com desconfiança pela população. Até porque há poucos anos, no Rio de Janeiro, acontecera a revolta da vacina. E a ideia de que não era moderno um governo se intrometendo na vida privada. Não houve adesão. Os jornais passaram a fazer anúncios de remédios milagrosos que prometiam prevenir e curar a espanhola. A oferta ia de água tônica de quinino a balas à base de plantas. Em São Paulo, a população em peso recorre a um remédio caseiro, cachaça com limão, alho e mel. Em consequência disso, o preço do alho e do limão disparam e os produtos somem das mercearias. De acordo com o Instituto Brasileiro de Cachaça, foi dessa receita falsamente terapêutica que, retirando o alho, nasceu a nossa famosa caipirinha. Esses atos, por mais cômicos e tristes que pareçam, por um lado mostravam a total desinformação e desconhecimento da população, mas por outro, escondiam o medo das pessoas, que queriam se curar e não sabiam como. Finalmente, na primeira quinzena de setembro de 1918, as autoridades brasileiras divulgam informação de que os militares envolvidos na guerra, após atacarem Serra Leoa e Dakar no Senegal, foram vitimados pela gripe e retornaram ao país, infectando milhares de pessoas. De acordo com o inspetor sanitário da Diretoria-Geral de Saúde Pública da época, a censura imposta para este caso pelos meios militares acabou acarretando contratempos ao combate do mal e à incompreensão da população diante dos acontecimentos. Nenhuma estratégia de prevenção à espanhola foi previamente montada no Brasil para socorrer a população, até porque no momento não havia nenhuma instituição pública federal centralizada impedindo o combate mais efetivo. O serviço de profilaxia dos portos, por exemplo, não tinha nem como realizar a desinfecção dos navios que chegavam. A aplicação da quarentena era considerada antinatural, pois acarretaria problemas políticos e econômicos, o que parecia ser mais importante na época. No início da epidemia, em setembro, os cariocas começaram a apresentar febre e caíam doentes. Nem mesmo o presidente da República foi poupado. Rodrigues Alves, que acabara de ser eleito, também foi espanholado. Rodrigues Alves acabou falecendo 6 meses depois dessa doença. Com a espanholada de Alves, a população se assusta e a ficha começa a cair. Mas aí já é tarde demais. De um momento a outro, todos começam a ver os seus próximos adoecerem e morrerem em questão de poucos dias, diziam os relatos da época. As ruas da cidade começam a se transformar em um mar de corpos, pela falta de coveiros e também caixões. Os relatos da época, que você pode conferir as fontes na descrição, parecem filme de terror. A porta das casas atraía urubus, e você pode imaginar por quê. Os ratos andavam ligeiros, como se fugissem da espanhola. Carroças vêm todo dia após o almoço recolher os corpos, que seguem em pilhas para o cemitério de vala comum. Os presos passam a substituir os coveiros.
O luto e o enterro são proibidos. Por toda parte, o pânico, o assombro, o horror, exclamava o deputado Solon de Lucena, em sessão registrada nos anais do Congresso. Não tinha na cidade do Rio uma rua sequer que não tivesse ao menos uma casa onde a gripe não tivesse passado. Quando lemos números altos de doença, isso não significa muito, é genérico. É só quando conhecemos João, Maria, José, pessoas com nome, família, sentimento, é que paramos de ver números e passamos a pensar em histórias por trás dos números. A cidade do Rio de Janeiro contava com uma população de 910 mil habitantes no mês de setembro de 2018. Na alta da epidemia, a espanhola levou em torno de 15 mil pessoas, levando para a internação cerca de 600 mil cariocas, ou seja, 66% da população local ficou severamente doente e foi internada. Assim, a capital transformou-se num caos generalizado. Faltava alimentos e saques aos armazéns. A desorganização das atividades comerciais provocou uma grave crise de desabastecimento. As compras em excesso, segundo o livro Psicologia das Pandemias, acontece porque teimamos em não acreditar em soluções simples para problemas grandes. O governo nos diz que não devemos usar máscara e lavar as mãos e ficar em casa. Isso parece muito pequeno. Queremos soluções grandiosas ou mágicas. Isso é chamado na psicologia de panic buying, ou terapia de varejo. E acontecia na espanhola. Na época, para amenizar a situação, o governo passou a distribuir caldo de galinha e pão para a população. Era necessário humanizar a doença, torná-la emocionalmente mais tolerável. Entretanto, isso deixou evidente uma deficiência grave no Brasil. Em termos de saúde, não havia nenhuma alternativa aos pobres e à classe média. Não havia hospitais públicos, postos de saúde. Quando sentia o sintoma, os cidadãos buscavam socorro nas delegacias de polícia. Sim, nas delegacias de polícia. A raiva da população não era à toa. O pânico era tanto que até a única possibilidade existente era atacada. A Santa Casa de Misericórdia foi vítima de um boato de que acelerava o fim dos doentes em estado terminal para vagar novos leitos. Era a lenda do chá da meia-noite. Apelidaram o hospital de Casa do Diabo. Um deputado de nome Azevedo Sodré, indignado com a campanha de difamação, foi ao plenário e apresentou um projeto de lei que promoveu a diretoria de saúde a um status maior, de Ministério da Saúde Pública. O projeto aprovou apenas o Departamento Nacional de Saúde Pública, mas o problema agora passaria a ser coletivo e nacional. Tratar as pessoas caso a caso não era mais suficiente. Para lidar com pandemias, os governos descobriram que teriam de mobilizar recursos como se estivessem em uma guerra e de maneira internacional e coordenada. Assim, seguindo as diretrizes de Madrid, o Brasil começa a tentar o combate ao problema. Entre várias medidas, anunciou a desinfecção de passageiros, bagagens, mercadorias, desinfecção de correspondência, isolamento de doentes, fechamento de teatros, cafés, igrejas, escolas, suspendeu aulas, enfim, entre tantas coisas. Aqui é importante perceber que a gripe espanhola estimulou o desenvolvimento dos sistemas de saúde pelo mundo. E aqui no Brasil, plantou a semente do que viria a ser o Ministério da Saúde, que surgiu em 1930, e depois do Sistema Único de Saúde, o SUS, que surgiu previsto na Constituição de 1988. E em novembro, assim como surgira, a espanhola foi embora. Na mesma velocidade que o terror chegou, ele desapareceu repentinamente. Em dezembro, já eram raros os novos doentes, até porque foram tantas as pessoas infectadas entre setembro e novembro que o vírus praticamente não tinha mais como fazer vítimas. Triste. Agora, depois de meses trancado, perdendo amigos e familiares, imagina como foi o Carnaval de 1919. Aos poucos, as pessoas foram saindo de suas casas, e o Carnaval de 19 marcou um momento de normalidade social. A espanhola havia mudado as atitudes do povo diante da morte. Foi o tempo de cuidar e agora era hora de festejar. O trem avançava pelos trilhos, a Lapa começava a ser tomada pelo povo e a Penha convidava os seus para uma festa que iria começar. Fazia um calor danado no Rio de Janeiro de 1919, mas ninguém ligava, era carnaval. As pessoas queriam tomar as ruas, e quem viveu essa época jura que o Carnaval de 19 foi um dos mais animados de todos os tempos. Das marchinhas aos carros alegóricos, o tema da festa era um só, o chá da meia-noite, que não botava mais medo em ninguém. Cantava o povo: a espanhola está aí, a coisa não está de brincadeira. Quem tiver medo de morrer, não venha mais à Penha. Assim que é, viva a folia. Não há tristeza que possa suportar tanta alegria. Quem não morreu na espanhola, que dela possa escapar. Não dá mais tratos à bola, tocar a rir, tocar a brincar. Portanto, amigas e amigos, se de um lado a epidemia acarretou uma série de satisfações com a atividade política das elites governantes e as suas políticas sociais elitizadas,
De outro, tornou possível um maior controle sobre a medicina oficial, dando espaço para a ciência e revalorizando o conhecimento sanitário. Assim sendo, a colaboração das pessoas da ciência foi cada vez mais requisitada pelas pessoas. Além, é claro, do desenvolvimento de um senso de coletividade, onde todos precisam trabalhar e cooperar entre si a fim de se preservar a nossa espécie. Porque apesar das diferenças de tempo e espaço, não há como negar que as manifestações simbólicas e pandemias têm uma semelhança inegável: o medo. E o medo, como você bem sabe, gera controle populacional. Isso, inclusive, abre o que veremos no próximo vídeo, caso esse aqui vá bem: o perigo do autoritarismo sanitarista e a reforma da vacina. Mas isso depende do seu engajamento no like, na inscrição, no sininho, de me avisar nos comentários para eu saber se esse tipo de assunto lhe interessa de verdade e principalmente compartilhando para os amigos do Zap Zap e as outras pessoas na rede. Se puder, financie o Catarse e valorize o meu trabalho nesse momento de quarentena. Confira todas as fontes que estão na descrição, tenha apreço pela ciência, lave as mãos, fique em casa e estamos todos juntos. Vamos parar o Brasil. Um abraço. E falou-se.